Vou falar com vocês hoje sobre um tema que está muito em pauta. Eu sou o presidente da ABEMA, da Conselho da ABEMA, reeleito agora, e a ABEMA, para esse ano de 2024, tem algumas novidades. E uma delas vai ser esse posicionamento que nós vamos ter, que eu vou mostrar para vocês, com relação ao G20. Como vocês sabem, o Brasil está sediando em 2024 todas as ações do G20. Vamos falar um pouco sobre o que é que nós fazemos na ABEMA e a linha de ação que nós vamos fazer em 2024. Vou falar um pouco sobre o GD, a influência que o GD está fazendo exatamente na região sudeste e mais especificamente no Rio de Janeiro, que nos últimos anos buscou uma solução para várias áreas de energia solar fotovoltaica, com várias plantas que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Por favor. Tenho que dirigir para... Muito bem. Isso aí é um potencial geral de como nós estamos com a geração distribuída, alguns números que você pode ver, de potências instaladas e a representação da geração distribuída na matriz energética brasileira. Se a gente pensar que nos últimos anos isso foi uma escalada exponencial, 2 pontos são importantes para a nossa reflexão hoje. Que caminho nós vamos tomar e de que forma o Sudoeste se posiciona nisso, em especial o Rio de Janeiro. Esses números aqui representam os 24% de todo o poderio de produção de geração distribuída que nós temos aí em 2023, 2022 e anos antecedentes que chegamos a esses números. Aqui a gente vê o grupo solar por região, a GD solar por região, tem uma representatividade do Sudoeste que cresceu expressivamente em 2023. Quais foram os fatores que fizeram isso acontecer de uma maneira expressiva? Primeiro fator, legislação. Quando você traz a legislação para facilitar a implantação de usinas, para a implantação do uso do solo e a facilidade de relação entre os municípios e Estado, essas situações acontecem. Quando a gente pensa numa usina, todos vocês sabem quais os passos que se precisa fazer para chegar a uma usina de 1 mega, 2 mega ou 3 mega, ou menos que isso. De qualquer forma, a legislação e o trâmite legal tem que estar amparado, tem que ser amparado por um governo, seja ele municipal ou estadual, que faça a diferença. E o Rio de Janeiro fez a diferença, como Minas Gerais fez a diferença nesses últimos anos e é o exponencial que nós temos no Brasil. Esses números mostram a demanda da GD em amarelo e a produção, a GD e a demanda de consumo em azul. Dê uma olhada que dá para ter uma representatividade do que aconteceu no Nordeste, no Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E esse infográfico que a gente vê aí nos deixa pensar o que é que vai acontecer nos próximos anos, nos estados onde a facilidade, ou melhor dizendo, a capacidade dos dirigentes, dos tomadores de opinião, seja do governo ou legislativo, ajudem a indústria, ajudem o setor de geração distribuída, o setor de geração centralizada a construir usinas. E quando eu falo ajudem, significa não só a facilidade do marco legal bem definido, mas também a relação que permite com que cada ente, seja ele a concessionária local de cada uma das regiões, junto com o governo do Estado, facilite a vida de quem é o empreendedor e dê um marco legal e sustentabilidade para isso acontecer. O que aconteceu com o Rio de Janeiro em 2024, o que vai acontecer, foi o diferencial que o G20 vai trazer para esses movimentos. E aqui eu vou falar um pouco sobre o G20. Bom, na região que ultrapassa mais de 500 mil de conexões,
Uma microusina, como vocês sabem, ela precisa estar dentro de alguns parâmetros que a resolução, que a Lei 14.300 permitiu. Em alguns lugares não fica tão simples isso, porque as concessionárias ainda têm situações onde a sua rede, por exemplo, no Leblon, a sua rede traz situações que impedem uma facilidade de conexão. Então, um morador de um edifício que tenha, por exemplo, possibilidade de instalar um 17, 18, 20 quilowatts, vai esbarrar numa dificuldade em regiões onde a distribuição é reticulada, ou seja, o padrão é reticulado, em custos que não são convencionais para uma outra situação onde não tem a distribuição reticulada. Isso impede muitas do desenvolvimento do GD nessas categorias em lugares como Leblon, por exemplo, aqui na capital, lugares como a região toda de Copacabana. E isso, se você fizer uma visualização da necessidade desses prédios em colocar energia solar, vários condomínios querem caminhar para isso, mas ainda tem essas dificuldades com relação à legislação e a formatação de como as concessionárias atuam nisso. O GD, vamos falar um pouco sobre o Rio, capital do G20. O que significa o G20 para nós? Significa que os países vão fazer um movimento no sentido de trazer soluções para as 17 ODS da ONU sejam atendidas nas resoluções, nas demandas feitas pela sociedade para ser implementado pelo governo. E o G20, passando da Índia para o Brasil, esse ano, quem vai sediar a reunião em novembro vai ser o Rio de Janeiro. Isso fez um movimento todo total, especialmente quando se trata na transição energética e quando se trata em cuidar do meio ambiente. E o Rio de Janeiro, como polo de várias fontes de energia, e como capital da energia, como se postula, do Brasil, sediando o G20, dá um foco para nós muito especial. Bom, alguns dos itens do G20, para a gente entender, como é que a gente entende o G20? O G20 é a governança que vai trazer soluções em vários segmentos, inclusive no nosso. Mas quem vai trabalhar em cada uma dessas soluções são grupos específicos que foram criados para levar ao G20, que é a governança dos países, as soluções que serão tomadas. E como é isso? Como isso funciona? Primeiro, a gente tem que entender o que a sociedade está demandando hoje, principalmente no nosso setor de energia. No setor de energia, quem vai falar para os governantes, quem vai dizer algum posicionamento da sociedade, vai ser um grupo chamado B20. O B20 é o Business 20, o que significa que quem vai trabalhar para levar essa expressão da demanda da sociedade aos governantes dos países para uma mudança de foco dentro das necessidades colocadas, vai ser esse grupo que vai trabalhar especificamente sobre as nossas demandas. E quem está conduzindo isso é a CNI, no Brasil, Confederação Nacional da Indústria, onde vários task force vão levar essas soluções. A gente faz parte de um dos task forces, que é Transição Energética e Meio Ambiente, que vai ter uma importância significativa para nós, se quisermos ampliar aqueles números que eu levantei em geração distribuída e também em geração localizada. Muito importante essa conceituação. Dentro do G20 e o Business 20, tem outras situações que demandam as necessidades da população. E a população é estratificada de maneira que cada segmento vai levar aos governantes soluções.
nossa parte é que essas soluções convirjam para a energia renovável, para uma postura de meio ambiente que faça a transição energética mais fácil, mais tranquila e mais dentro dos padrões e das necessidades que nós estamos buscando, como cidadão e também como empresários, né? Então, dentro desse segmento do B20, a gente tem a sociedade civil, que vai ter expressão. E o que é importante para a sociedade civil? É o consumo de energia. Eu queria colocar aqui um parâmetro que é o que eu vou levar como uma das posições nossas. Energia, hoje, é uma necessidade do cidadão, seja ele trabalhador que mora numa cidade com consumo de energia de menos de R$100 de conta de energia, e muitas vezes gato, muitas vezes numa comunidade, como o empresário, como o comerciante que tem a necessidade de energia da mesma forma. Da onde vem essa energia? O que essa transição energética vai fazer? A importância de nós contemplarmos a nossa forma de ver como conduzir a energia nos próximos anos e levar isso ao G20 é uma das preocupações, ou melhor dizendo, é uma das formulações que esses grupos vão ter. O grupo que está pensando na sociedade não vai estar permeando a questão da energia. Nós vamos conduzir essa questão da energia convencendo esse grupo ou mostrando a esse grupo as vantagens e o uso da energia renovável traz para esse segmento. E a sociedade como um todo não conhece esses números. Esses números apresentados, ou, melhor dizendo, a solução desses números, o que elas representam na vida de cada um de nós, é mais difícil da gente se posicionar se não tivermos uma voz ativa em cada um desses grupos, mostrando e divulgando, num segmento como esse, as pessoas que são tomadoras de opinião. Eu estou tendo o prazer de ter aqui uma tomadora de opinião que está sentada, que é a presidente do Rotary da Aclimação e que representa também as mulheres do Rotary. Então, vou pedir a vocês depois, no final, uma salva de palmas para o Dia da Mulher, que é um segmento que é muito importante quando a gente for falar de energia, né? Então, o segmento do lado legal, passei o lado social e o lado legal. Muitos dos nossos marcos legais são feitos através de dispositivos que levam muito tempo, por falta de análise por parte do judiciário das demandas que a gente tem. O Legislativo ficou estudando a 482 durante anos para a gente chegar a algumas resoluções e culminar com a legislação da 14.300. Por quê? Porque é complexo o entendimento dessas coisas todas. Além do C20 e além do J20, nós temos segmentos B20, C20, J20, Y20. Todos esses segmentos são importantes na tomada de decisão. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o W20, que significa a representatividade feminina, e o Y20, que é a representatividade dos jovens, precisam estar conscientes do nosso papel como formuladores de geração de energia dentro desse novo contexto. E o que esses segmentos sabem do nosso setor? Absolutamente nada. E o que sabem, vão buscar na informação que nós podemos conduzir como um evento como esse está fazendo. Além do B20, do C20, do J20, tem
outros segmentos que formam o status da sociedade. É importante que no parlamento ou no legislativo os outros países estejam conscientes da representatividade que nós, Brasil, temos nessa transição energética. Um país como o nosso, com várias fontes de energia e com uma capacidade de energia limpa que poucos países têm, que poucos países estruturam, não consegue se postular no momento de levar a política mundial a esse caminho. E com o mercado que nós temos, com a capacidade que nós temos de fazer esse mercado crescer, como foi visto nesses últimos anos, essa é uma grande oportunidade, durante o ano de 2024, de fazer o G20 acontecer dentro desse processo. Convencendo quem? Todos esses segmentos. O legislativo, o segmento da ciência é o mais fácil. Por quê? Porque eles estão afetos. Nós dependemos da ciência em vários dos nossos levantes de projetos. As empresas que aqui estão, a tecnologia que estão levantadas, nasceram necessariamente de uma engenharia, de uma bancada acadêmica, de alguém que pesquisou e levantou uma tecnologia para que ela seja aplicada. Nesse momento, nós temos vários posicionamentos no Brasil para usar a matéria-prima que nós temos aqui. Grande parte dos nossos fabricantes que aqui estão utilizam o silício, através das células de silício, como base do substrato total para fazer os painéis solares. E o que acontece com esse substrato de silício? Nós somos os maiores exportadores de silício em matéria-prima, só que nós não temos nenhuma fábrica que processe o silício em grau eletrônico e em grau para células solares que nos permitam ter valor agregado. Uma política industrial de um país como o Brasil deveria passar por esse caminho. Esse é o momento da gente convencer os tomadores de decisão que vão levar ao G20 as ideias. Esse é o momento de nós fazermos isso. Além do S20, tem as instituições que fazem a relação entre cada um dos países através de um trabalho que seja feito coordenado. É importante isso, porque saiu da Índia vários segmentos que estão esperando que nós completemos isso, porque a cada ano é um país que é o responsável por tocar as políticas decididas na gestão anterior. Então, nós vamos fazer essa política acontecer. E, além do SAI 20, tem o Startup 20, que é um dos mais importantes hoje no nosso processo, a quantidade de startup que o governo brasileiro está incentivando através das suas tomadas e chamadas. A FINEP está com várias chamadas, que é para fazer as nossas empresas atenderem a demanda que vai ser muito grande e está sendo já. Os outros de iniciativa de pensar diferente, nós estamos aqui pensando diferente em muitas coisas, e esses outros segmentos, o 20, e que congregam a relação diplomática entre os países. Por que eu quis apresentar isso para vocês? Porque eu acho que é importante nós sabermos por onde caminhar. Nós sabemos o que nós vamos levar a esse momento. Os marcos dessas reuniões do G20 vão ser novembro e em julho nós vamos ter a reunião do B20. Então, eu sou representante do B20, no Task Force de Energia e Meio Ambiente, e vou trazer a vocês, vou abrir a vocês, através da associação e através dos contatos que vamos deixar, que tragam para nós suas ideias, seus pensamentos do que podemos fazer. E nós levamos até eles. Estou terminando meu espaço de tempo aqui, só queria deixar uma consideração importante. Energia, somos nós quem conduzimos. A forma de consumir energia, somos nós quem definimos. E também de pagar ou ganhar com a energia consumida. Muito obrigado, fica esse pensamento para vocês.
Obrigado pelo tempo.